Boa noite, gostaria de ajuda com uma procuração em causa própria. Já processou na sua mente procuração em causa própria, né? Pense nesse nome. Meu cliente é filho de alguém que faleceu e tem mais 2 irmãos. Antes de falecer, a pessoa passou uma procuração em causa própria para esse filho, que é o cliente dela. A procuração não foi levada a registro na matrícula e também não foi recolhido ITBI, tá? Só a procuração. Este imóvel, agora que o cara faleceu, precisa ir a inventário? Linda pergunta, né? Então vamos lá, né? A procuração em causa própria, lembrando que o nome do contrato, né, é mandato, né? É o contrato. A procuração é a forma que ele anda, é o instrumento dele, né? A procuração pode ter só procuração? Pode, como pode ter o mandato com a procuração. Tá tudo bem, né? Então eu posso dizer para o meu pai, eu viajei e não estou aqui em casa, mas eu preciso que tu vá buscar um documento para mim em tal lugar. Ah, meu filho, vamos pedir uma procuração. Já deixei na gaveta, pai, só pegar. Tudo bem, eu fiz uma procuração para o meu pai, né? Agora eu posso fazer um contrato com ele ou com alguém, por exemplo, para vender o meu imóvel. Dizer, ó, o corretor vende o meu imóvel e a comissão é tanto, você tem autorização para entrar na casa, visitar os cômodos, levar pessoas, tudo ok, a comissão é tanto, uma série de detalhes nesse contrato, tá? Assina. E ó, se vender, tu já pode assinar a escritura e deposita o valor na minha conta, ok? Ok. Então, o contrato está ali e eu faço junto uma procuração, né? O contrato rege as regras minhas e dele, que vai vender o imóvel, e a procuração é o instrumento que ele vai usar para apresentar nos lugares. Tá tudo bem, né? Então, existem algumas procurações que dão uma autorização a mais. Ela diz assim, ó, eu sou dono do imóvel, te passo a procuração para você vender o imóvel, mas você também pode, você mesmo, adquirir o imóvel. Você pode adquirir o imóvel pelo preço de tanto, passar o imóvel para o seu nome. Então veja que você vai ter poderes de fazer a venda para você mesmo. Incrível isso, né? É um pouquinho diferente daquela história lá do contrato consigo mesmo, tá? Procuração em causa própria está lá pelo 635, o contrato consigo mesmo pelo 117. Mas são muito parecidas as ideias. Ou seja, eu vou assinar de vendedor e comprador. É esse que é o mote do negócio, tá? Esse que é o mote do negócio. A procuração em causa própria, como ela, por si só, ela presume uma transferência de propriedade, ela tem que ter os requisitos da compra e venda. Porque, afinal, ela é algo que vai transmitir. E que tem que ter o recolhimento de ITBI. Existe uma discussão se essa procuração em causa própria vai direto ao registro de imóveis ou não. Tem uma discussãozinha interessante aqui. E aqui, no caso da colega, ela pergunta, não foi recolhido ITBI, tem a procuração e o cara morreu. Então, a primeira questão, ó, a procuração vale depois da morte? A regra é que as procurações não valem depois da morte. Mas, se você pegar a parte do Código Civil que vai falar sobre procurações e mandato, existem algumas que valem depois da morte. Algumas. Deixar bem claro isso, né? Não são todas. A maioria das procurações morre junto, mas algumas valem após a morte. A procuração em causa própria é uma que vale após a morte, desde que ela tenha os requisitos. Ela vale após a morte, tá? Mas tem que ter os requisitos. Então, a pergunta da Bárbara é, essa procuração que tem aqui do imóvel, o cara morreu, o imóvel vai para inventário ou não? Eu procuraria os herdeiros para ver, porque se a procuração estiver bem redigida, entendo que o imóvel não precisa ir a inventário, tá? Porque a lei já prevê que ela vai valer depois da morte. E aí seria o caso de ver com os herdeiros a melhor forma de complementar esse negócio jurídico. Agora, se ela foi uma procuração de livraria, feita pelo Beto, aquele da Lan House, aí eu ficaria preocupado, porque pode ser que ela não tenha
detalhes, não tenha requisitos, não tenha o mínimo que se necessita para transferir um imóvel. E aí não vai adiantar você imaginar que ela vai te dar toda essa bagagem que você espera. Ah, mas ela serviria, professor, para no futuro fazer uma usucapião e usar essa procuração como um justo título? É possível. Eu não estou vendo a procuração. Mas lá no provimento 65 do CNJ, que foi revogado e sugado para dentro do provimento 149, que é o Código de Normas Nacional, lá, e eu ainda gosto de falar do 65, saudades do 65, né? E lá diz que um dos títulos possíveis de ser utilizado na usucapião é a procuração em causa própria. Então existe sim a possibilidade de utilizar ela numa usucapião. Porém, não é algo que se diga é certo. Não, é uma possibilidade, né? Uma possibilidade. Então fica aquela questão, precisaria o bem para inventário ou não? Eu me apresentaria aos herdeiros com a procuração e diria, eu tenho esta procuração em causa própria e entendo que o bem não vai a inventário, porque já foi feita a compra deste imóvel. E visitaria o tabelião e perguntaria, há alguma coisa que eu preciso, registrador, perdão, preciso fazer alguma coisa a mais aqui ou esta procuração serve para a transferência da propriedade? A depender do entendimento do registrador, ele poderá mandar lavrar uma escritura ou poderá aceitá-la. Eu confesso que são poucas procurações em causa própria que realmente estão habilitadas ao registro de imóveis. Se for feita por instrumento particular, dentro daquela regra dos 30 salários mínimos, também me preocupa, porque instrumentos particulares são mais frágeis. Se eu fizesse uma hierarquia de documentos, eu diria, a escritura pública está lá em cima, né? A escritura pública está no topo, ao lado dos títulos judiciais. E eu diria, o instrumento particular com firma reconhecida está um pouco mais abaixo, o instrumento particular sem firma reconhecida mais abaixo ainda, e o recibo feito pelo Beto da Lan House lá dentro da terra, né? Lá no topeira nível, lá embaixo. Por quê? Porque é preocupante quando a gente não coloca requisitos, né? Que imóvel vendeu? O terreno tal da quadra tal, nem tem loteamento lá, né? Qual é o apartamento que vendeu? Apartamento 212 do prédio que vai ser construído. Não tem o prédio ainda e não tem incorporação. Há de se preocupar, tá? Então observar nos contratos sempre quem são as pessoas do contrato, qual é o bem que está descrito no contrato, que imóvel é determinado, determinável, né? A forma, as assinaturas, tudo isso é importante. Quando eu falo pessoas, cuidado, que tem pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Observar isso nos contratos é mega importante, né? Ontem à noite eu falei de contrato de gavetas, né? Durante quase 2 horas. E a gente bateu um pouco nisso. Na terça-feira vou bater mais nisso. A aula está gravada de ontem à noite. Mas é importante você identificar, porque existe muito contrato de gaveta. Essa procuração que está lá guardada, né, que a Bárbara trouxe para nós, ela simboliza uma ideia de um contrato de gaveta. Ela simboliza uma ideia, né? Mas foi para o instrumento público ou foi particular? Não diz aqui, mas ela está em casa guardada. Sempre que se faz a procuração, sempre que se faz uma procuração no tabelionato, ela tem mais força, tá? Eu não estou indo contra a procuração por instrumento particular, tem ótimas também, mas tem mais força, tem. O instrumento público, ele te dá mais força, mais moral, vou usar uma palavra que eu gosto agora, mais autoridade, né? Por quê? Porque o tabelião analisou ali na hora a capacidade, na conversa. Tem que seguir normas explícitas da escritura, que estão lá no 215. Tem que descrever o imóvel. Ele tem mais autoridade para isso. Então, nesse momento, o documento fica mais forte. Existe documento bom e ruim, gente. Documento público, particular com força de público, particular com firma reconhecida, e particular, e sabe lá o que Deus botou no final. Tá? Tem que cuidar os documentos, tá? Tem que cuidar os documentos. Então, aqui no caso dela, eu entendo que vai falar com o registrador para ver se a procuração realmente nos gera
a possibilidade de ir ao registro, senão não. Ah, professor, o registrador não me diz. Ele não diz. Protocola, então. Protocola, tá? Vai lá, faz um requerimento e protocola o pedido de registro da procuração para ver o que vai vir. Provavelmente vai vir uma nota devolutiva, 36 itens, letra 12, né? Mas vai te clarear o caminho. Vai te clarear o caminho. Não tenha medo de ouvir um não. Não tenha medo de ouvir nota devolutiva. As pessoas que não conhecem o sistema acham que nota devolutiva é uma afronta. Quem é meu aluno sabe, nota devolutiva, quando eu não sei o que fazer, é uma bênção. Sabe por quê? Porque ela vem com o caminho. Eu tenho uma procuração em causa própria, não sei o que fazer com ela. Eu levo ao registro de imóveis com um requerimento e protocolo. O registrador vai dizer, isso aqui não dá. Tudo bem, ele vai te dar por escrito. E ele vai te dizer por que não dá. Abriu um caminho para você. Então, não é que a nota devolutiva ela seja de um todo ruim. É claro que existem notas devolutivas ruins, que nos machucam. Tudo bem. Mas, a maioria das vezes, é por falta de conhecimento. E o conhecimento ele tem que vir do registrador quando ele dá a nota devolutiva. Quando eu não sei algo e protocolo, o caminho abre. Quando eu não sei algo e pergunto verbalmente, não abre caminho. Não faça perguntas meramente verbais. Pode fazer isso? Pode fazer aquilo? Eu mesmo não gosto de responder verbalmente. Porque no início da carreira, perguntaram, pode fazer tal coisa? Eu disse, claro, pode sim. O cara fez e veio com instrumento particular. E eu disse, não, isso aqui não pode. Ele, não, tu disse que podia. Eu disse, não, eu não disse. Não, tu disse. Me lembro uma vez um caso de REURB. Tá? Há muitos anos, o cara chegou e disse assim, nós temos uma área industrial. E não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. E eu disse assim, olha, pensando aqui com meus botões, já faz anos, quem sabe se pudesse imaginar, mas nós precisaríamos estudar juntos, se essa área industrial não seria o caso de receber um modelo de REURB nela, que os empresários estão a fim de investir, o município na época deixou assim atirado, quem sabe não seria o caso. Cara, pois é, era o advogado do município. Achei interessante isso, eu também acho, é uma ideia para se trocar, né? Vamos fazer uma reunião e vamos ver se existe a possibilidade. Aí a fofoca saiu na cidade, assim, o registrador disse que uma REURB resolve tudo. No outro dia estavam os empresários lá, e disseram, não, vou resolver aqui com a REURB. Calma, gente, eu não falei isso, mas era verbal. Verbal é sempre um problema, sempre um problema. Eu também tenho o cartório de pessoas jurídicas, né, que é mais delicado, né? Posso registrar aqui no pessoas jurídicas tal coisa? Você sabe muito bem que existem 2 lugares, pelo menos, de registro de pessoas jurídicas, né? A querida e chamada junta comercial e o cartório de pessoas jurídicas. Como é que você sabe onde vai? Ah, professor, sociedades empresárias vão aqui. Bonito, né? Tem casos que a gente fica na dúvida. Na dúvida. E uma vez, eu tinha ainda 26 anos, eu queria fazer uma empresa que era de transporte escolar. E acho que isso foi em 1998, eu acho. E acho que eu falei para ele, não, eu acho que pode fazer, traz para eu ver. Eu falei, pode fazer, traz para eu ver. Ele trouxe pronto para registro. Daí eu olhei, fiquei na dúvida, não podia registrar. Daí eu disse, não pode. Um escândalo no balcão. O senhor disse que pode. Eu disse, não, eu falei, traz para eu ver. Não, o senhor disse que pode. Então, com base nisso, é natural que os cartórios não fiquem dando todo dia informação verbal com medo de cair em armadilhas. Portanto, se eu tenho uma procuração em causa própria, que é esse caso aqui, e ela não está clara, e morreu o outorgante, essa procuração serve ou não? Talvez se você vá lá no balcão e pergunte, posso trazer uma procuração em causa própria para registrar? Normalmente o pessoal vai ficar, aquela reação bovina de balcão, porque a gente, né, tem medo. Então, a melhor questão qual é? Protocola ela. Mas se eu protocolar, vou levar uma nota devolutiva, mas vai abrir o caminho.